Hoje estamos conversando sobre a coleção infantil Nana e Nilo, uma série de aventuras protagonizadas por crianças negras com o doutorando e mestre em design Sandro Lopes. Sandro, no bloco anterior a gente estava falando da dificuldade que ainda é, né, de acessar os meios de produção na animação. E aí eu te pergunto, 2D, 3D ou stop motion? Qual é a melhor saída aí para fazer esse trabalho? Assim, a minha trajetória assim, na animação foi toda dentro do 2D, né? O 2D é mais fácil, não é? Os recursos são mais prontos, assim, eu acho que você tem uma habilidade gestual, que é através do desenho, que a gente pode passar por isso. Geralmente as pessoas aprendem muito através do 2D. Mas acho que toda técnica é válida, né? Mas acho que é mais acessível ainda o 2D, que a gente consegue fazer tanto com instrumentos mais simples, computadores não tão potentes, já existem softwares livres nessa área. Então, no 3D também tem, né? Mas eu acho que a formação basicamente do animador brasileiro é feita em 2D. Então, a animação dá muito trabalho, né? Você precisa de uma equipe. Agora, o 2D acho que dá até para uma pessoa fazer sozinha, né? Com muita relação, enfim. Mas, para quem está começando, né? Para quem está querendo começar na animação, o 2D é a melhor opção. Seria isso? Eu acho que tem mais cursos, né? A gente consegue perceber que tem mais curso e mais formação nessa área de 2D. E também porque o mercado de animação, de série, de TV, em 2D, ela está mais aquecida. Então, ela emprega mais, né? A animação é um mercado interessante porque ela tem uma empregabilidade muito alta. Como você falou, precisa de equipes grandes. Então, é um mercado realmente que emprega, né? Eu acho que a grande questão do mercado hoje em dia, que é a discussão que está dentro do setor, é mais assim, como é que a gente ainda dá a melhor qualidade para esse profissional, né? Eu acho que é uma discussão interna dentro do setor. De uma maneira geral, os animadores brasileiros, como é que eles estão no ranking assim, mundial? Estão bem? Como é que é? Não, estão bem, assim, muitos foram para fora, estão trabalhando em grandes estúdios também, mas acho que a discussão também tem que ser travada aqui dentro, né? Então, como a gente melhora as condições de trabalho desse animador, acho que essa é uma questão que vai determinar essa consolidação da indústria, né, no setor de animação. Eu acho que a qualidade técnica, que na década de 70, 60 almejava, né, a gente já tem esse domínio, tem bons cursos e bons animadores, né, tanto que estão abastecendo o mercado internacional. Só que eu acho que a questão agora é ver como a gente consegue consolidar essa indústria. E ela só vai se consolidar se esse animador tiver qualidade de trabalho, questão trabalhista, tudo isso eu acho que permeia essa melhor capacidade industrial do Brasil. Enquanto tiver esse duelo, essa dúvida, eu acho que a gente vai passar por altos e baixos. Agora, para o negro se inserir nesse mercado, quais são as dificuldades que você poderia pontuar, assim? Eu acho que a questão do negro é ter mais acesso a esse método, né? Acho que a gente tem mais cursos de uma maneira mais acessível, né? Como você falou... São caros os cursos? Os cursos são caros, né? Talvez uma participação estatal, o governo, talvez subsidiar alguma coisa nesse sentido, porque como eu havia falado, assim, tem uma empregabilidade muito grande. Então, é um setor que emprega, mas para isso, para empregar... tem que ter tem formação, que ter formação, né? Então... Eu acho que a gente teve algumas iniciativas interessantes, né, ao longo desse período de crescimento, só que eu acho que é importante fazer mais, né, principalmente nas comunidades, porque é uma linguagem que o jovem ele está acostumado. A animação não é só para filme, né, a gente tem jogos e tem outras plataformas, aplicativos, etc., que também usam animação. Publicidade também, né? Então é um mercado muito vasto, né, e tem uma criatividade que a população brasileira tem, de maneira geral, e consequentemente a negra tem, que não está sendo usada. Eu acho que a gente tem que pensar em ocupar, dar acesso a esse jovem, dar acesso ao produtor negro também, para poder a gente falar da nossa temática, de uma temática que é importante para o país e que não está sendo falada. Então, eu acho que tem alguns desafios que ainda têm que ser travados. Agora, qual é o teu processo criativo? Você querer tudo organizadinho, que vai roteiro, storyboard, preparação dos personagens e tal? Ou
o teu processo é diferente, é desorganizado? Como é que funciona contigo? Acaba sendo mais linear, né? Acho que as ideias, eu tenho uns cadernos, assim, que à medida que eu escrevo, desenho, tento guardar o máximo de ideias, mas eu acabo fazendo essa coisa um pouco linear, até por causa do processo de animação, né? Ele acaba sendo muito setorizado para ele poder funcionar melhor. Como se gasta muito tempo para animar, então qualquer tipo de erro, digamos assim, ou gasto de energia, ele é vital para a produtividade do desenho. Então a gente tenta ser mais assertivo possível. E aí com isso a gente acaba sendo um pouco mais linear. Para a gente que não tem muita noção de como é o processo de trabalho, uma animação lá, de 5 segundos levaria quanto tempo para fazer? 2D? É relativo, né? Porque uma média, assim, só para a gente ter uma ideia. Porque parece que é tudo tão simples, né? Você assiste lá, né? Tá tudo pronto, prontinho, né? Parece que é tudo tão simples. Se a gente pensar que a cada segundo a gente vai gastar 24 quadros, né? E não necessariamente você vai desenhar esses 24 quadros, a gente... depende da complexidade, né? Tem vários... Dentro da animação 2D tem vários tipos. Uma animação que é mais limitada e outra que é mais complexa. Mas, de qualquer jeito, a animação não é só animar. Tem cenário, tem música. Então tem toda uma produção. Gasta-se tempo, não adianta. Comparada ao filme de ação real, a animação ela é muito... Uma média, 5 segundos, você leva o quê? Um dia? 24 horas para fazer? Geralmente, assim, o cálculo é mais ou menos uma semana. Gasta mais ou menos 7 segundos com uma animação top. Animação mais refinada. Uma semana para 7 segundos. Isso, numa produção grande. Meu Deus. Mas depende, então depende muito do estilo, da técnica que vai ser usado. Mas o interessante do cinema de animação, apesar dele gastar mais tempo, é caro, né? Porque você precisa manter todo mundo trabalhando naquele período muito longo, mas ele vive muito, né? Ele é mais fácil você vender para o exterior, ele não fica datado exatamente como o filme de ação às vezes pode ficar, e a questão da dublagem é muito mais aceita, né? Você aceita mais a dublagem do que se fosse um filme real. Então ele tem alguma característica também na sua venda que ajuda também a compensar essa produção. Mercado não falta. Não falta, e tem necessidade desse tipo de temática ser abordada. A gente tem algumas iniciativas, só que ainda tem uma luta muito grande para a gente ficar mais popular, a gente ligar a TV e ver personagens feitos no Brasil negros ou indígenas, não brancos, né? Acho que a diversidade é que está faltando. Então, independente da questão étnico-racial, existe na televisão brasileira, podemos dizer, uma certa resistência à animação nacional, porque com relação às questões étnico-raciais, isso é óbvio, né? Tá muito transparente isso. Mas nesse sentido, você acha que tem uma dificuldade, uma certa resistência à animação nacional? Não, a gente avançou bastante, né? Teve uma lei em 2011 de cotas de conteúdo nacional que ajudou bastante a exibição na TV paga. Então isso realmente aqueceu o mercado e que se mantém assim. Então, em todas as áreas do audiovisual, mas a animação também foi muito prestigiada nesse ponto. Então, acho que essa mentalidade de rejeição do material brasileiro já diminuiu, principalmente nas séries. O que a gente tem que disputar mais é a questão de longa, que aí tem a ver um pouco com aquilo que eu estava falando sobre a formação. Os animadores mais maduros, eles, na verdade, por essa inconsistência do mercado, eles acabam não ficando, vão para outras áreas. Então, para a gente fazer um material de ponta, ainda é necessário que a gente se consolide como indústria, para que esse profissional que está mais qualificado fique no mercado e, com isso, ele consiga fazer esse longa, esse material de ponta para disputar esse mercado. Então, dentro da série de TV, eu acho que a gente já consegue ocupar o espaço. E dentro do longa, acho que a disputa ainda está tendo. A gente tem algumas iniciativas, como Menino Mundo, que concorreu ao Oscar e tal, mas ainda são pontuais. A gente precisa criar uma frequência, né? E isso só vai depender de uma estrutura melhor que os animadores consigam ficar seguros. Eu acho que, no meu modo de ver, passa por aí. A estabilidade do setor passa no reconhecimento dos seus animadores. Enquanto não acontecer isso, eu acho que a gente vai passar por turbulências sucessivas. E apoio governamental, eu acho também que é fundamental, né? Porque é um setor caro. Não tem como a gente simplesmente achar que vai fazer independente. A gente precisa de iniciativas particulares para esse tipo de setor. Beleza, vamos ver mais um trecho aqui? Ana e Nilo, crianças gêmeas surpreendentes, juntos vivem muitas aventuras.
Com Mulemba viajam passado, futuro e presente. Com Gino conhecem outras culturas. Que lugar nós vamos visitar? Que lugar nós vamos conhecer? No tempo voar, voar, voar. Brincar, aprender, aprender. Que lugar nós vamos visitar? Que lugar nós vamos conhecer? No tempo voar, voar, voar. Brincar, aprender, aprender. Venha, venha viajar com a gente, aprendendo de tantas maneiras. Todo mundo fica contente. O conhecimento é uma brincadeira. Que lugar nós vamos visitar? Que lugar nós vamos conhecer? No tempo voar, voar, voar. Brincar, aprender, aprender. Simbora, gente! Que lugar nós vamos visitar? Que lugar nós vamos conhecer? Criançada do Brasil, vamos filosofar, cantar, dançar, aprender, como aprender. Nana e Nilo. Tempo voar, voar, voar. Brincar, aprender, aprender. Falando em aprender, o que nós podemos aprender com esses personagens? Ah, bastante coisa, né? Assim, no próprio DVD, que a gente acabou de assistir um trecho, eles viajam pelo Brasil, então a criança tem a oportunidade de conhecer os biomas brasileiros, né? Conhecer os animais que infelizmente estão em risco de extinção, então ele traz um pano de fundo também sobre essa questão ambiental, e também tem uma possibilidade de conhecer ritmos tradicionais, então ele passa pelo samba, como a gente acabou de escutar, mas o frevo está presente, o carimbó. Então, na verdade, a gente está falando do Brasil e de suas origens, né? Então, eu acho que tem muito o que trocar, né? Eu acho que a ideia do projeto é exatamente isso. E com isso, assim, a gente disponibilizou também no YouTube as músicas. Então, quem tiver curiosidade, procurar o nosso canal Nana e Nilo lá no YouTube. E o nosso Facebook também, que a gente está produzindo tirinhas. Todo mês, 2 vezes por mês, a gente posta lá as tirinhas com conteúdo sobre a infância. A ideia é essa. E quem quiser adquirir aí os livros, encontra onde? A gente tem uma lojinha virtual, né, loja naninilo.com.br, e no nosso Facebook também tem um botão que encaminha para a loja. Lá a gente tem os 3 livros, um livro de colorir e o DVD. E aí a gente está desenvolvendo outros produtos que em breve a gente vai colocar na praça aí. Somos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Acho que Nana e Nilo é exatamente isso, né? É o tradicional e o contemporâneo ali junto. Ao mesmo tempo. Né? Dizendo que a gente pode muito aprender com o passado e o passado aprender com o presente, e essa troca é extremamente importante, né? Obrigado aí por esse trabalho é extremamente necessário, porque representatividade importa, e para a criança principalmente. Né? Eu que agradeço aí, em nome da equipe Nana e Nilo, e pode contar com a gente. É isso aí. Eu conversei com o doutorando e mestre em design Sandro Lopes, e se você chegou agora, não tem problema. É só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. O Cultine é uma ferramenta fundamental para alguém da minha área, justamente porque eu sou uma pesquisadora de educação para as relações étnico-raciais. Então, eu tenho um olhar pedagógico para esse acervo do Cultine.